Então vamos lá. Não sei se você lembra do nosso primeiro vídeo, estava no início, no começo, onde nós começamos a desenhar, a ser arquitetos de uma nova vida, de um novo futuro. E o início é o estado atual e o objetivo é o estado desejado. Lembra? Vamos lá. Estado atual, estado desejado. Estado desejado. Primeiro, eu identifico o meu estado atual, eu faço um diagnóstico, o autoconhecimento é o que estamos fazendo. Depois eu crio o meu estado desejado. Para eu criar o meu estado desejado, eu preciso entender o que é um sonho, o que é uma meta, o que é um propósito e o que é um plano de ação. Você que está aí, você tem um plano, você tem uma meta, você tem um plano de ação. Então quando eu acho os dois pontos, nós temos que depois fazer uma caminhada, uma estrada. E olha esse slide que eu estou colocando aí agora para você sobre quebra-cabeças. Olhou? Então, o quebra-cabeça está aí trazendo uma metáfora. Imagine que esse quebra-cabeça, o primeiro, é te entregue, aonde você não sabe qual é a imagem final que vai ser construída. Você concorda comigo que você tem um nível de dificuldade de montar esse quebra-cabeça, ok? Agora, imagine esse segundo quebra-cabeça, onde a imagem final é te mostrar. Esse quebra-cabeça vai gerar esta imagem. Terá um outro nível de dificuldade para poder montar as peças. Qual é mais fácil? Se você é igual 100% das pessoas que eu pergunto, você vai responder que é o que tem a imagem final, ok? E o que eu estou querendo te dizer é que, se você não tem a imagem final da sua vida, seu estado desejado, se você não sabe o que ela vai formar, aonde ela vai chegar, você está andando sem rumo, você está andando sem direção, você está andando sem fluxo, você está sendo levado por ventos e doutrinas. Se você não tem uma meta, se você não tem um sonho, provavelmente alguém está te pagando para você trabalhar pelo sonho dela. Se você não tem um sonho, provavelmente você está trabalhando pelo sonho de alguém. E o que eu estou aqui te dizendo é que talvez você vai precisar trabalhar por outros sonhos, mas isso vai estar dentro do seu planejamento, isso vai estar dentro do seu plano de ação, não simplesmente à deriva. Você não é um carro à deriva, você não é um barco que está no mar simplesmente sendo levado pela direção do vento. O vento, você vai direcionar a vela e você vai ir para onde você quer, ok? Então, o nosso objetivo nesse bloco é você aprender a criar metas, sonhos, um plano de ação com especificidade, com temporalidade, com ação, com disciplina, com foco, com motivação, enfim. Existe uma forma neurolinguisticamente correta de nós mandarmos comando para a nossa mente. E você vai aprender como fazer isso. Primeiro passo, vamos lá. Você consegue olhar para trás hoje e identificar decisões que você tomou e que te levaram, de repente, para caminhos que você não queria. Talvez você olhe para o seu passado e você fale, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria tomado certos tipos de decisões e de atitudes. Então, o que não nos garante que daqui a 5, 10 anos, nós também não iremos olhar para trás e falar, se eu tivesse a maturidade de hoje, eu não teria tomado tais decisões. O que eu estou querendo te sugerir é que, para evitarmos, para sermos proativos, para sermos mais maduros, nós precisamos sair do nosso tempo presente e ir para o nosso futuro.
ir para uma outra dimensão. O futuro, ele não é um tempo, o futuro é um lugar. O futuro não é um tempo, mas o futuro é um lugar. E esse lugar, ele pode primeiro nascer na sua mente. Ele pode primeiro nascer na sua imaginação, na sua criatividade. E depois que ele existe, é muito mais fácil chegar até lá. Então preste atenção comigo. Primeiro desafio. Pegue seu caderno e responda aí com sinceridade, com honestidade. O que é curto prazo para você? Se te falasse assim, você tem que cumprir isso em curto prazo. Curto prazo quer dizer quanto tempo? Anota aí. Depois médio prazo, longo prazo, ok? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Quanto tempo significa para você cada uma dessas frases? Curto prazo, longo prazo, médio prazo. Vamos lá, responde aí. Respondeu? Dá pause. Respondeu. Beleza. Então vamos lá. Se você é igual a grande porcentagem de pessoas que eu pergunto isso, você vai dizer que curto prazo para você é ontem. Curto prazo para você é amanhã. Curto prazo para você é um mês. Curto prazo para você é 2 meses, é 6 meses. Segundo a contabilidade, o curto prazo é o último dia do ano fiscal seguinte, nós já falamos sobre isso. Então, se curto prazo são 2 anos, médio prazo 5 anos e longo prazo 10 anos. Eu vou passar um vídeo agora, reflexivo. Eu quero que você se conecte com esse vídeo, você se concentre nele e você veja como o tempo passa, um vídeo temporal. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Ok, vamos lá. Se para você, curto prazo é 2 anos, você vai entender que cada meta que você criar, ela vai precisar de um tempo de maturação, de construção. Se você é um perfil influente, extrovertido, que nós demos num bloco anterior, você vai ver que esse perfil, para ele, curto prazo é ontem. Então ele tem muitas ideias, tem muitos projetos, mas ele não consegue executar, porque às vezes se demora 1, 2, 3, 6 meses, para ele fracassou, porque ele não entendeu esse princípio de 2 anos, 5 anos, 10 anos e do planejamento. A maioria das pessoas que eu atendo, elas acham que sabem se planejar, mas quando elas conhecem esse aprendizado, elas entendem que na verdade elas nunca se planejaram. E quem não se planeja para vencer, se planejou para fracassar. A base do sucesso muitas vezes está no planejamento. E é muito comum nós não investirmos tempo, que é um tempo um pouco talvez chato para algumas pessoas, de você sentar, de você calcular, de você analisar, de você fazer probabilidades, fazer estatísticas, fazer planilhas. Para muitas pessoas isso é chato, isso é sem graça, mas às vezes a base do sucesso, a chave do sucesso, ela está num bom planejamento, numa boa organização. Então a partir de agora, você aprendeu que curto prazo são 2 anos, médio prazo são 5 anos, longo prazo são 10 anos. Por que eu passei esse vídeo? Porque eu quero que uma ficha caia dentro de você, que a vida passa rápido. Que os momentos estão correndo.
Imagine uma régua de 30 centímetros, olha aí uma régua. E que essa régua, talvez, você já utilizou 1/3 dela, ou você já usou 50% dela. E que você ainda tem mais uma parte a ser usada, e que realmente você use da melhor forma possível. Porque um bom tempo do nosso dia, 8 horas por dia, nós dormimos. Muitas vezes 8 horas por dia nós trabalhamos. E as 8 horas restantes a gente precisa se alimentar, tempo de transporte, de locomoção, tempo de higiene pessoal. Muitas vezes as pessoas estão investindo muito tempo nas redes sociais e está correndo. Então, um start está sendo apertado agora. Aonde há tempo de fazer uma programação de futuro e você viver daqui para frente algo que você nunca imaginou, que você nunca sonhou, que você nunca esperou, que você achou que era impossível. Mas quando há um planejamento, o sobrenatural se torna natural, o impossível se torna possível, o inviável se torna viável. Porque aonde há planejamento, organização, não tem como não ter novas colheitas, novos frutos. E vamos lá, esse é o nosso objetivo, para frente, para o futuro, para cima e criar algo que nunca foi criado. Então vamos lá. Uma meta sem um plano de ação é um desejo, tá claro isso? Uma meta sem um plano de ação é um desejo. Um sonho, muitas vezes, se ele não vira uma meta, se ele não é esmartilizado, se ele não é dividido, ele vai ser simplesmente um sonho. E falando em sonho, de volta para o futuro. Agora eu te pergunto, volta para o seu passado. Imagina você com 7 anos de idade, aquela criança criativa, cheia de imaginação, cheia de vontade, cheia de desejo, cheia de sonhos. Quais eram os seus sonhos? Quais foram os sonhos da sua infância que hoje eles foram enterrados? Qual era a profissão que você queria ser quando você era criança? Astronauta, ator, cantor, jogador de futebol, empresário, médico, doutor, advogado? E tem pessoas que estão se contentando em lavar pratos. Nada contra esta profissão. Mas aqui é a reflexão de pessoas que tinham um sonho e elas estão se amoldando, se conformando com algo aquém do seu potencial. E eu realmente hoje eu quero tirar de dentro de você aquele sonho que estava escondido, que estava apagado, que por algum motivo estava enterrado e trazer ele para a luz. É possível acontecer. E este é o momento de começar a voltar a sonhar. Se essa criança de 7 anos de idade tivesse um encontro com este adulto, inclusive esse é um outro exercício. Eu quero que você pegue uma foto sua da sua infância e uma foto sua do seu estado atual. E você vai colocar uma do lado da outra. Tá? Dá um pause e vá pegar. Só volte aqui quando você tiver com as suas duas fotos. Colocando uma do lado da outra. Imagine que está tendo um diálogo entre essas duas fotos. Essa criança está olhando para esse adulto. E esse adulto pergunta para a criança: e aí? Está satisfeito com o adulto que você se tornou? Você está feliz com o adulto que você se tornou? Você precisa responder essas perguntas. Porque respostas certas de perguntas certas abrem chaves, abrem portas. Ok? Então vamos lá. É hora de sonhar. É hora de sair da caixa, sair do natural, sair do tangível e para o intangível. Imagine aonde
você está em um mundo onde tudo é possível. Esqueça a mente crítica, esqueça as existências, esqueça da onde você nasceu, aonde você está, esqueça disso tudo. E comece a sonhar. E antes de sonhar, eu quero fazer aqui uma breve dinâmica. Eu vou pegar uma nota aqui, uma cédula, um dinheiro, um valor. Vamos lá. Isso aqui é uma nota de 20 euros. A gente multiplicar aí por quase R$4, enfim. Tem valor ou não tem? Me responde aí. Tem valor? Sim ou não? Legal. E se agora eu fizer isso aqui com essa nota? Tem valor ou acabou o valor? Tem valor, né? Se agora eu jogar no chão e ó, igual o Chaves faz, ó. Pá, pá, pá. Tem valor ou não tem valor? O que você me responde? Tem valor. E se eu jogar no lixo, tem valor ou não tem valor? Tem valor. O que eu estou querendo te dizer é que você, independente de como você esteja agora, quebrado, sujo, amassado, cansado, desmotivado, você tem um valor único. E é hora de pegar essa nota, passar o ferro e voltar ela para o local que ela deveria estar. Porque quando eu tenho minha autoestima, a minha autoimagem, quando eu acredito em mim, eu sou imparável. Você é imparável. E eu estou fazendo essa dinâmica com você porque eu realmente acredito em você. Eu quero que você sonhe com uma mente grande. Você vai gastar a mesma energia para sonhar grande e para sonhar pequeno. Então qual que é a tarefa de agora? Você vai pegar o seu caderno e você vai escrever curto prazo, médio prazo, longo prazo. Caso você queira aperfeiçoar mais ainda, você pode colocar longuíssimo prazo e você pode colocar curtíssimo prazo. Ok? Você pode colocar aqui o curtíssimo prazo como 6 meses e o longuíssimo como 20 anos. Ok? Porque o seu futuro está nas suas mãos. E se você fizer agora um planejamento da forma correta, você vai alcançar esses sonhos aí. Beleza? Então, comece a fazer. Escreva as suas metas de curto, longo, médio, curtíssimos e longuíssimos, caso você queira. E comece a sonhar. Escreva tudo que você quer. Quais são os países que você quer ir, quais são os locais que você quer visitar, qual é a empresa, qual é a casa, qual é a família, quantos filhos você quer, qual é o carro específico, a cor que você quer, o ano. Então, depois que você fizer todas essas metas, esses sonhos, por ano, se você conseguir, vai ficar melhor. Porque às vezes você vai falar, eu quero uma Porsche Cayenne daqui um mês. Sabe que talvez não vai dar. Então você vai colocar num prazo que seja viável. Ok? Lembrando que você não tem limitações e você pode ter recursos da onde você nem imagina. Então vamos lá. Faça o exercício e só volte quando você tiver com ele pronto, ok? Você vai escrever seus sonhos de curto, médio, longo, longuíssimo, curtíssimo e sem resistência, sem limitações. Você começa a sentir uma inspiração, uma motivação, uma força, uma coragem, simplesmente por você começar a desenhar o seu futuro. Entenda algo, que a nossa mente ela é guiada pelos projetos internos, pelos sonhos, pelas visões. E este é o momento de você alterar a matriz da sua mente para você começar a acionar os seus recursos internos, como nós já falamos
testosterona, dopamina, serotonina, endorfina, hormônios e neurotransmissores que vão te colocar em ação, em movimento. O que eu estou querendo te dizer? Nós vamos montar agora o seu mural de sonhos. Então olha a imagem de um mural de sonhos agora. O que quer dizer um mural de sonhos? O mural de sonhos é nós pegarmos algo que talvez seja impossível, inviável, irreal e começarmos a colocar como real. Começarmos a colocar como algo que pode acontecer. Você já viveu algo, por exemplo, você é homem, que você teve um desejo. Eu queria comprar um Civic branco. Você começa a ver o Civic branco em todos os lugares. Você anda nos mesmos estacionamentos, você anda nas mesmas estradas, nas mesmas rodovias, nos mesmos trajetos, mas de repente, no dia que você falou, eu queria um Civic branco, parece que há uma física quântica, parece que há uma coincidência do destino que começa a te mostrar em todo lugar. Então eu quero te dizer que isso na verdade é simplesmente uma memória seletiva. É quando você mandou um comando para o seu cérebro que um Civic branco é importante para você. Diante a milhões de carros, milhões de modelos, milhões de marcas, milhões de cores, o Civic branco é importante para você. Então de repente você entra no Facebook, você vê uma propaganda de um Civic. Você entra no seu e-mail, você entra no Instagram, você começa a ver, nossa, você recebe e-mail sobre, você compra uma revista e você vê a propaganda do Civic branco. Por quê? Porque antes você não iria ver, porque não era importante para você. A partir do momento que você mandou um comando, isso é importante, o seu cérebro começa a acender um sinal de alerta na hora que há uma possibilidade de você ver ou criar uma estratégia para alcançar esse sonho, essa meta que você estipulou para você mesmo. Assim vai uma mulher que tem vontade de comprar uma bolsa, um sapato, um relógio, você começa a ver várias amigas usando o sapato que você queria, o relógio, a bolsa, porque é por esse mesmo princípio. Então quando nós fazemos esse mural dos sonhos, depois que nós fazemos ali a lista de curto, médio e longo prazo, você vai ali pegar sobre vários pilares, entenda que esse mural de sonhos, ele precisa estar presente, pilares da sua vida. Sua vida espiritual, o que você quer? Sua vida financeira, como que você quer? Ache imagens que para você, elas transmitam aquilo que você quer alcançar. Entenda que é legal ter uma imagem. Pessoas, por exemplo, eu quero ter uma esposa e 3 filhos. Ache uma imagem representativa que tenha um casal e 3 filhos. 2 homens, uma mulher. Ache uma imagem que remeta à sua memória. Você está usando estímulos ali para poder te lembrar sobre isso. Eu quero um carro tal. Ache um carro da cor e movimento de preferência com um homem dentro, se você é homem, com uma mulher dentro, se você é mulher. E faça esse seu mural de sonhos com muito carinho, com muita alegria, com muita expectativa. E eu já te faço um desafio, quando acontecer, me manda um e-mail falando, aconteceu. Pega um post-it e cola no seu mural e fala, aconteceu, data tal, dia tal. Eu te aconselho a você fazer uma gráfica, faça algo com carinho, faça algo com dedicação, faça algo com excelência, porque nós não vamos simplesmente criar um mural dos sonhos para ficar guardado. Não, você vai aprender como você fazer uma ferramenta, como você fazer um exercício que vai ativar a sua mente e os seus hormônios, os seus neurotransmissores para isso acontecer. Então você que está aí, tire um dia para você escolher imagens que te agradam. De repente vá numa gráfica, o arte finalista, ele cria ali rapidamente essas imagens e faça um banner. Um banner, o investimento é muito pequeno para o resultado. E coloque esse banner na sua casa, na porta do seu quarto, em cima da sua cama, de preferência aonde você vai ter mais acesso ou pessoas mais íntimas. Muitas vezes não é tão saudável a gente mostrar sonhos tão específicos para outras pessoas, porque
ela vai te dar um comentário com o viés que tem dentro dela, ela vai projetar em você aquilo que tem dentro dela. E talvez para ela o que é irrisório, não tem graça nenhuma, para você é importante. Eu já vi pessoas que o sonho dela era ser uma bailarina, e ela estava com 50 anos, achando que não era mais possível. E muitas pessoas a desanimaram. E eu falei, você pode ser uma bailarina, ainda há tempo, ainda é possível. E ela realizou um sonho de infância, dá para entender? Você tem que compartilhar os seus sonhos com pessoas que realmente vão te ajudar. Então você vai tirar um momento para você criar este mural de sonhos com muita expectativa, com muita energia, com muito carinho, com muita delicadeza. E você vai poder visualizar todos os dias, ok? Como que você vai fazer o exercício do mural de sonhos? Em primeiro lugar, você vai sentar na frente dele. Por quê? Há uma experiência científica onde a neurociência já comprova que o cérebro não difere o que é real do que não é real, já falamos sobre isso. Então quando eu sento na frente desse meu mural, de repente eu coloco uma música de fundo, uma música que me agrade, uma música mais leve, mais tranquila, e eu começo a visualizar esse mural dos sonhos, eu fecho os meus olhos ali, e eu começo a me transportar para aquela cena. Eu com a família, eu dentro do carro, eu dentro da empresa, eu escrevendo um livro, eu lançando o livro, eu com saúde, correndo a meia maratona. E você faz esse exercício constantemente, é como você estivesse mandando um comando para o seu cérebro que isso já aconteceu. Saiu do âmbito da imaginação, da criação e foi para o âmbito da memória. Quando essas imagens virarem uma memória dentro de você, que isso é possível, a PNL hoje traz grandes comprovações, estudos, ciência, dizendo que é possível você tirar algo da imaginação e levar para a sua memória. E hoje a neurociência também comprova isso. E quando isso virou uma memória, entenda que você gera uma energia, uma motivação, hormônios que vão fazer você entrar em ação, permanecer, não desistir e persistir. Os grandes nomes da história, os grandes líderes, as grandes autoridades, eles sabiam muito bem aonde eles queriam chegar. Eu estou te dizendo que quando nós definimos um objetivo com clareza, com especificidade, nós iremos alcançar. Pode demorar um tempo curto, um tempo médio, um tempo longo, mas vai acontecer. Porque a persistência, a resiliência, a paciência nos leva ao nosso destino, nos leva ao nosso futuro. Então, essa é uma das suas tarefas que você vai fazer constantemente. E você vai começar a viver experiências que alguns chamam de milagres, que você nunca imaginou. História. Teve uma pessoa que fez um mural de sonhos desse e ele colocou lá no Google, Casa dos Sonhos, e apareceu várias casas, e ele escolheu uma. Isso é uma pessoa americana, uma história verídica, e aí ele fez o mural, e depois de alguns anos, ele já tinha se mudado 3 vezes, e um dia o filho dele, numa mudança, falou, pai, posso abrir essas caixas? O pai falou, claro, filho. E o filho mexendo nas caixas, ele achou um banner. E abriu o banner e falou, pai, o que é isso? O pai falou, filho, esse é o meu mural de sonhos de 5 anos atrás. E aí quando o filho começou a olhar, nossa pai, que legal isso, comentando, isso aconteceu, isso ainda não aconteceu. E de repente, na hora que o pai vê, ele está morando, residindo, se mudando ali na ocasião para a casa que ele tinha colocado no mural de sonhos, que ele nem lembrava mais. Então, na verdade, consciente ou inconsciente, ou subconsciente ou inconscientemente, a mente dele o levou a poder comprar a casa dos sonhos que ele tinha escolhido aleatoriamente na internet. O que eu estou querendo te dizer é que quando você cria o mural de sonhos, cria a meta, se prepare, porque você vai ter um computador de última geração, que é a sua mente, que é o seu cérebro, te ajudando do seu lado, gerando energia, gerando estratégia, gerando motivação. E você
vai alcançar coisas que você nunca imaginou. E alguns vão falar, foi sorte. Sorte não, foi trabalho. Foi sola do sapato gasta. Foi inteligência emocional, foi sabedoria, foi técnica, foi ferramenta, foi neurociência, foi PNL, foi psicologia positiva, foi física quântica. Teve toda uma estruturação para isso poder acontecer. Então, você aprendeu que você vai fazer o mural de sonhos, vai colocar o post-it quando acontecer, e você vai ver que de tempos em tempos você vai precisar renovar o seu mural de sonhos pelas coisas que vão acontecendo. Muitos, talvez no automático. Você vai ver que isso você nem se planejou e aconteceu. Ok? Então, terminamos essa primeira bateria sobre sonhos, sobre mural de sonhos. Agora nós vamos falar sobre metas. Para uma meta acontecer, ela precisa passar por alguns pontos. Primeiro, eu tenho que ter uma mente positiva. Nós já temos abordado sobre esse tema. Porque se eu não tiver uma mente positiva, eu não acredito nessa meta e ela não vai acontecer. Se eu não tiver uma mente positiva, eu não acredito nessa meta e ela não vai acontecer. O seu cérebro acredita nas histórias que você conta, ainda mais repetidas vezes. Se você acha que não é possível, não será possível. Então, primeiro é eu mudar a mentalidade de uma mente negativa para uma mente positiva. Você que está aí, vamos lá, me responda. Você vai no médico fazer um check-up e aí você recebe uma ligação. É urgente do seu médico. O que você vai achar? Imagine, ligam para você. Olha, o seu gerente do banco ligou, falou que é urgente. Imagine que a sua esposa, a sua namorada te manda uma mensagem 11 da noite. Entre em contato comigo, é urgente. Seu telefone toca, meia-noite, na sua casa. Qual é o sentimento que você tem ali? O que eu estou querendo te levar a pensar é que talvez, sem perceber, você tenha uma mente negativa. Porque todas essas ocasiões, talvez nós imediatamente pensamos no meu médico, aconteceu algum problema, do meu gerente aconteceu algum problema. E se fosse o gerente dizendo que você ganhou um sorteio? E se for o seu médico querendo te parabenizar que sua saúde está muito boa? E se for a sua esposa, o cônjuge te ligando tarde querendo dizer que tem uma surpresa para você amorosa, surpresa de amor? Entenda que muitas vezes nós somos levados já a pensar no ponto negativo. Então coloque um óculos positivo, aprenda a sempre ver o lado bom, não reclamar, mas agradecer, ressignificar, que nós já falamos sobre isso, e entender o princípio que na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Aconteceu uma experiência, deu errado, não perdemos, não foi uma perda, foi um aprendizado, ok? E nós temos que trabalhar isso com a inteligência emocional. Segundo ponto, nós precisamos entender a questão do foco. Toda meta precisa de foco. E o que é o foco? O foco é a energia concentrada. Quando nós temos um laser como esse, é porque há uma energia concentrada da luz que faz o foco. Você pode pegar, deixar o sol 40 graus, que muitas vezes ele vai gerar certas consequências. Agora faça um teste de pegar um vidro, de pegar uma lupa e você concentrar a energia do sol, o calor do sol, para você ver que muitas vezes isso traz queimaduras, isso acende fogueiras. Por quê? Porque você concentrou a energia, o calor do sol. Foco. O foco é quando eu coloco em evidência algo. E tudo que você foca, cresce. Se você focar no seu trabalho, na sua profissão, o seu pilar profissional vai se desenvolver. Se você focar na sua inteligência emocional, ela vai se desenvolver. Se você focar no seu planejamento, nas suas metas, vai se desenvolver. Aprenda isso. Tudo que eu foco, cresce. Tudo que eu foco, cresce. Agora, nós temos que sempre entender também o equilíbrio, para não perdermos o equilíbrio da vida. Outra coisa é o foco temporal. Nós falamos da inteligência tríade temporal, a inteligência passado, presente e futuro.
Então, quando eu estou criando metas, eu preciso também aplicar o foco temporal, a inteligência dos tempos, para eu não me perder e não ir para um estado de ansiedade, depressão ou estresse. Outro ponto é você entender um princípio onde Steve Jobs fala que foco não é simplesmente olhar para onde eu estou indo, mas é eu aprender a dizer não para as boas oportunidades que vêm pelo caminho. Consegue entender isso? Ah, o seu foco era abrir uma empresa, mas até você abrir a empresa e ela te remunerar da forma que você planejou, você tem um tempo de maturação. E nesse tempo de maturação pode aparecer alguém te chamando para ser corretor, porque corretor está dando dinheiro, está na moda. Pode alguém te chamar para entrar no marketing multinível, porque o marketing multinível está dando dinheiro, tal pessoa comprou uma Ferrari. Ou alguém pode te chamar para você entrar, enfim, em cosméticos. Por quê? Porque essa foi a realidade da pessoa, ela focou nisso, ela ganhou nisso. Eu vejo muitas pessoas que criaram a sua meta, o seu estado desejado, e no caminho elas foram aceitando propostas que talvez trariam respostas mais rápidas. Mas como nós falamos, um atalho é a maior distância entre dois pontos. Porque quando eu saio da minha rota, quando eu pego um atalho, é como eu estivesse andando aqui e aí apareceu um atalho, eu vou para cá. Apareceu o marketing multinível, eu vou para cá. Apareceu uma pessoa que eu não queria casar, mas ela matava minha carência, eu venho para cá. Ah, apareceu um concurso que é mais fácil, eu vou para cá. Só que uma hora, a curto, médio, longo prazo, talvez você vai ver que você fez uma má escolha, uma má decisão. E Steve Jobs fala, aprenda a dizer não para as oportunidades. Não, ele fala para as boas oportunidades. Está conseguindo me entender? Será que você não aceitou oportunidades, péssimas oportunidades e boas oportunidades que tiraram do seu rumo, do seu prumo, do seu foco, da sua linha de alinhamento? Imagine você numa estrada, você está indo de uma cidade a outra e não tem aquelas cidadezinhas que ficam beirando a estrada. Quando você perde o foco, quando você aceita boas, ruins e médias oportunidades, é como você entrasse nessas estradas, nessas cidades. Ok? E você saiu da estrada, você saiu do foco, você saiu do alinhamento e entrou numa cidade. E hoje a minha pergunta para você é: aonde você saiu da estrada? Aonde você saiu do seu foco? Qual foi o momento? Qual foi o dia? Qual foi a decisão que fez você perder o prumo? O prumo é aquele objeto aonde numa construção ver se ele está equilibrado, ver se ele está na altura correta, no alinhamento certo. Volta para a estrada, arruma o seu prumo. É possível, é viável, é capaz e você vai fazer isso agora, hoje. Eu acredito em você, eu acredito em você. Volta. Eu vejo pessoas que casaram com alguém que matava sua carência emocional. E aí, no decorrer do casamento, isso não deu base, não deu alicerce, não deu fundação para o casamento durar. Eu vejo pessoas que casam porque a outra trazia um equilíbrio financeiro, uma paz financeira. Só que muitas vezes isso não trouxe para ela uma alegria interna, uma paz de espírito e não fez o casamento durar. Entenda que quando escolhemos pela necessidade, estamos correndo um risco de sofrer consequências que talvez não seja que nós esperávamos. Então, realmente, foco. Foco, imersão em uma agenda vai trazer novos frutos. E vamos lá, falando de metas, como estão seus projetos? Como estão as suas metas? Olha esse slide aí. Tem duas estradas. Uma estrada, você vê-se como ela tivesse vários caminhos, várias direções, vários sentidos, várias placas. E esse novo slide, você vê que existe vários caminhos, várias placas, só que há um direcionamento, já há uma linha, um alinhamento. Hoje, como que a sua mente se encontra?
talvez há mentes que estão como fios desencapados. De repente um toca no outro e sai um insight, e sai uma revelação, e sai uma ideia, e sai uma decisão. Já existem outros que há muitos fios, mas eles já estão alinhados, eles já estão ali organizados. E realmente o nosso desafio de hoje é você pegar essas estradas bagunçadas e criar o alinhamento. É você pegar esses fios desencapados e organizá-los. Então vamos lá. Para eu gerar uma meta, primeiro eu tenho que criar uma visão. O nosso cérebro, a nossa mente, ela só alcança aquilo que ela já viu. Consegue entender isso? Há uma história de uma pessoa que existiu uma promessa na vida dele. Olha, você vai ser abençoado. Só que, como que a pessoa ia ser abençoada? Sabe, ela nem sabe o que é. É igual você às vezes falar para um cego, falar assim, olha, o arco-íris tem várias cores. Mas imagine que um cego, ele não sabe o que é cor, porque ele nunca viu. Então, muitas vezes, quando a gente fala de visão, tem pessoas que nunca viram, elas não acreditam, elas não têm fé para isso. E essa história que eu estou falando, que uma pessoa ia ser muito abençoada, e alguém falou para ele assim, olha, você vai ser tão abençoado que vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia do mar. Porque primeiro essa pessoa estava gerando uma fé, uma visão, criando uma imagem para poder acontecer. Consegue me entender? Como que no passado alguém falava assim, olha, você vai voar. Hoje para nós é normal, avião, voo, telefone, enfim, tecnologia, televisão. Mas imagine um tempo atrás, alguém chegar e falar assim, olha, nós iremos voar. Imagine que essas coisas no passado, quando falado, era coisa de louco. Imagine que antes falavam que a Terra não era redonda. Então imagine que nós estamos vivendo numa era tecnológica, de inovação, de novas descobertas, e ela não para, está só começando. Nós já podemos aí ver que vai acontecer carros que voam. Nós já estamos vendo situações tão tecnológicas, a inteligência artificial dizendo que as pessoas não vão morrer, enfim, há muita coisa sendo estudada. E para nós podermos fazer isso acontecer, primeiro temos que acreditar. Era impossível voar, até que uma pessoa criou uma forma de voar, e daí foram criadas várias outras. Era impossível ir na Lua, até que uma pessoa foi na Lua, depois outras foram. É impossível alguma coisa, até que alguém tem uma visão e torne essa coisa real, e daqui a pouco o que era improvável vira comum. Você consegue me entender que o que era improvável vai virar comum e já está acontecendo? Então você precisa criar uma visão de futuro. E qual que é o maior inimigo da sua visão de futuro? Normalmente é os seus olhos naturais. Dá para entender isso? Quando eu falo visão, eu estou falando de algo de mente, de coração, de introspecção. Muitas vezes o nosso maior inimigo, aquilo que veta a nossa visão, é a nossa vista, os nossos olhos, que são naturais, que vê o que é, a visão vê o que vai ser. Entenda que os nossos olhos naturais, eles são muita razão. Eles conseguem simplesmente ver o hoje. A visão consegue ver o amanhã. A visão, ela é movida por uma fé, por uma transcendência. As nossas maiores experiências são quando nós estamos com os nossos olhos fechados. Quando você dorme, quando você sonha, você está com o olho fechado. Normalmente quando você chora, você está com o olho fechado. Quando você dorme, você está com o olho fechado. Porque muitas emoções, elas vêm quando nós fechamos os nossos olhos naturais para enxergarmos com a nossa alma, com a nossa psique, com a nossa fé, com a nossa transcendência. Por isso, saia do natural. Crie uma visão extraordinária de futuro. E eu volto a dizer que quem não tem medo do ridículo alcança o extraordinário. Quem não tem medo do ridículo alcança o extraordinário. É quando eu parei de olhar para os meus olhos, quando eu parei de ouvir para as críticas externas, eu comecei a ouvir uma voz, uma epifania, um insight, uma revelação, algo que é mostrado de repente no nosso coração. Como eu creio, eu acredito que todo mundo
teve uma visão do seu propósito, teve uma visão do seu futuro. E muitos falam, isso aí pra mim tá doido. Isso aí pra mim não é possível. É possível. Porque os grandes nomes, eles eram pessoas normais. E uma ideia os transformou em uma pessoa acima da média. E isso está disponível para você. Mas o começo é, tira essa vista, esses olhos, e enxergue com o seu coração. Ok? Visão. A visão, o sonho, o propósito, a meta, a esperança, a disciplina, a motivação, a conquista, a realização. E você começa a ver uma conspiração do bem acontecendo para você. Agora vamos lá. Você já começou a criar, já criou seu mural de sonhos. Você já escreveu sobre as suas metas de curto, médio, longo, curtíssimo, longuíssimo prazo. Você está trabalhando as entranhas dos seus sonhos, da sua alma, da sua psique. Agora, o próximo exercício, olha esse desenho aí. O próximo exercício é você pegar uma folha, um papel, e você vai fazer um desenho da sua imagem de futuro, ok? Ah, mas eu não sei desenhar. Ótimo, é esse mesmo que eu quero. Ah, mas eu sei desenhar bem, posso pintar, posso fazer... Pode. Compre uma cartolina branca, cola vários papéis e desenhe. Ai, que bobeira. Não é bobeira. Pelo contrário. Eu vou te explicar agora cientificamente o que nós estamos fazendo. Muitas pessoas, elas sabem racionalmente o que precisa ser feito. Racionalmente eu sei que eu preciso fazer isso, isso, isso. Racionalmente eu sei que eu preciso ir para a academia. Racionalmente eu sei que eu preciso parar de comer doce. Racionalmente eu sei... Mas isso está no âmbito racional. Razão, do lado esquerdo do cérebro. Quando eu desenho, eu preciso usar habilidades emocionais. Eu começo a calar a voz da razão e eu começo a destravar habilidades emocionais. Porque o que traz a mudança, segundo algumas estatísticas, 95% é emoção, não é razão. Por isso nós vemos pessoas muito racionais, talvez que não alcançaram o sucesso de potencial que elas têm, e outras que têm mais extroversão, que são criativas, emocionais, conseguem alcançar sonhos, metas que muitos não conseguem. Então faça esse desenho, tira essas crenças para lá, joga para fora esses preconceitos, acredita na ferramenta e desenhe o seu futuro com imagens, com pessoas, com cores. Faça a sua casa como nesse desenho, o seu carro, a sua empresa, a sua família. Desenhe o máximo que você puder, ok? Então dá pause e só volta a assistir na hora que você tiver com esse desenho feito. Não se sabote, não pule exercícios, ok? Você está construindo o seu futuro. Legal. Agora nós vamos aprender as metas SMART. Olha esse slide aí. Metas SMART. Por quê? Você está aprendendo a tirar questões do virtual e trazer para a prática, para a ação, para o operacional. É muito comum nas metas SMART muitas pessoas entenderem por que não alcançavam o sucesso em algumas áreas, em alguns desejos, em alguns sonhos, em algumas metas. Como nós já falamos, uma meta sem um plano de ação é um desejo. E como que eu pego um sonho, como que eu pego uma meta e eu faço ela virar real, aplicável? Você vai aprender agora. Nós estamos aqui aprofundando, abordando questões de planejamento, de programação, de sonhos, de metas, de propósitos. Agora é uma chave crucial para esse aprendizado. Nós chamamos aqui dentro da metodologia coach, da PNL, como uma meta SMART. O que quer dizer isso? É você pegar algo grande e tornar ele real. Ver se faz sentido para você. Talvez alguém vai ter um sonho assim, eu gostaria de morar numa grande casa. E o valor dessa casa, por exemplo, custa 1 milhão, 1,2 milhão.
Será que essa pessoa ter simplesmente o sonho, a mente positiva, isso vai fazer esse sonho acontecer? Provavelmente não, mas é o início, o sonho é o início. Então eu preciso pegar um sonho que muitas vezes parece ser grande e esmartilizar, dividir, transformá-lo ele em viável, impossível, talvez por etapas. Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo real que eu já vi pessoas concretizarem. A pessoa, casal, quer uma casa de 1 milhão, 1 milhão e 200, ele consegue hoje comprar? Não. Mas se ele fizer essa meta como uma meta, vamos dizer, a longo prazo, 10 anos, então ele precisa entrar em ação hoje. Como que eu entro em ação hoje? Eu pegando essa meta grande e transformando-a pequena. Como eu começo? Eu vou fazer uma linha do tempo. Então, para eu comprar um imóvel de 1 milhão, talvez primeiro eu preciso comprar um de 100 mil. E depois eu vou alavancar para um de 200, depois um de 400, um depois de 600, enfim, até chegar de um ponto X a outro. Eu por muito tempo trabalhei na área de construção civil. Antes de me apaixonar pela psique humana, eu construía casas. Então eu pude aprender na prática ali o poder da valorização imobiliária. Mesmo no momento mais desafiador econômico que o Brasil vive, há como ter ainda, vamos dizer, uma valorização imobiliária. E se você ainda constrói, você tem um lucro maior ainda, onde o imóvel você gasta, investe às vezes 200 mil, no final da sua obra ele já vale 400, por exemplo, caso você seja o construtor. Agora presta atenção para você entender esse exemplo. Uma pessoa que simplesmente sonha, talvez não alcance. Agora se ele vai e eu preciso comprar um imóvel, talvez você está aí e você vai falar assim, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel. Como que eu vou comprar um imóvel? Você pode dar início, você pode entrar num consórcio, você pode começar fazendo uma pequena poupança, uma pequena aplicação, mais precisa começar. Então, um exemplo clássico é o quê? Consórcio imobiliário. Eu gosto de indicar o consórcio imobiliário porque não é uma prestação alta, nós não temos juros no consórcio imobiliário, é uma taxa de administração que vai variar aí de 10 a 22, 25%, mais ou menos, dependendo da empresa que você contratar, de 10 a 22% de administração. Então acompanha a minha linha de raciocínio. Uma pessoa entra num consórcio imobiliário, no primeiro mês que ela está pagando, ali é um grupo que se junta, aonde tem uma administradora, e dentro desse grupo, todo mês há uma assembleia, onde algumas pessoas podem ser contempladas através de um lance ou através de um sorteio. Então a pessoa no primeiro mês, onde ela fez a sua inscrição no consórcio, ela pode ser premiada pelo sorteio. E vamos dizer que ela entrou num grupo, numa cota onde o investimento dela é uma carta de 200 mil. Então quando ela for contemplada, é como ela ganhasse metaforicamente um cheque de 200 mil, que ela pode comprar qualquer imóvel e ela vai continuar pagando ali a sua prestação e o imóvel fica como um bem de garantia para o acordo. Então a pessoa entrou no grupo, ela vai pagar mais ou menos uma parcela de R$1.000. E aí, quando ela é contemplada, ela ganha 200 mil. Se for pelo sorteio, ela já compra imediatamente. Ela pode comprar um imóvel, alugar esse imóvel e o próprio aluguel do imóvel paga a prestação do investimento. Talvez até sobre, se você comprar um imóvel com expertise. Tá começando para entender? Tá começando a entender que o negócio é começar. Tem pessoas que já pensam lá no sonho, então elas paralisam. O menos é mais. O que eu tenho em mãos hoje que eu já posso começar, executar? O consórcio está muito alto, pega uma carta menor. Mas está muito alto, começa a aplicar um valor de 5%, 10% do seu faturamento, precisa começar. Então, quando você compra um imóvel, só para a gente entender essa matemática, uma pessoa que quer comprar um imóvel de 1 milhão, você pode comprar um imóvel, um exemplo, de 200 mil, que ele vale 200 mil, ele é avaliado em 200 mil, o preço de mercado de venda dele é 200 mil, mas você procurando, usando ali a performance da negociação, você pode comprar um imóvel de 200 mil por 150, isso é totalmente real, viável. Você pesquisando, você pode encontrar imóveis que são de herança, isso é muito comum.
Hoje tem pessoas que já ficam pesquisando, pessoas que morrem para tentar comprar as heranças mais baratas. Isso é muito comum. Então eu mesmo já fiz isso, comprei imóvel de partilha, eles venderam muito mais barato que o valor de mercado. Então você compra um imóvel de 200 mil, por exemplo, por 150 mil. Então você já entrou no negócio com um lucro real de 50 mil reais. Agora você imagina que em 2, 3 anos você vai ter uma valorização de mais ou menos aí 10% por ano, por exemplo. Então em 2, 3 anos você tem 30% de valorização. O imóvel era 200, em 3 anos 10% de cada ano. Vamos colocando juros compostos aí, você vai ter um imóvel que está valendo 270 mil mais ou menos. Então você investiu 150, em 3 anos você já tem 270 mil na mão. Vamos dizer que esse é o valor de mercado. Você pode ali fazer uma pequena reforma, colocar os armários, trocar o piso, dar uma maquiada no imóvel, você investe mais 10, 20 mil, por exemplo, e no final ele tem uma valorização de 50, pela benfeitoria que você fez, se você fizer também com inteligência. Então, esse imóvel agora ele está quase na faixa dos 350. Não sei se você está conseguindo entender a linha de raciocínio, que são números verídicos e números reais e práticos de acontecimento. Então, em 3 anos, você investiu 150, você já está com o imóvel de 300 e pouco. Você pode vendê-lo, você vai ter o capital, você pode reinvestir em 2 cartas de consórcio agora, por exemplo. Então você compra 2 imóveis com esse valor. Quanto menor o imóvel, maior a liquidez. Quanto menor o imóvel, maior a valorização. Maior, enfim, os benefícios de imóveis menores. Mais fácil de vender, mais fácil de você dar uma maquiada para reformar. Agora, pessoas que são muito presas, encaixotadas, inflexíveis, isso dá trabalho demais. Não, ela vai colocar o óculos negativo e arrumar um monte de problema. Então você que está aí, você quer entrar em ação, é possível, é real e pode acontecer. Então nós estamos aqui nos 3 anos, você já estava em 300 e pouco. E aí você faz novamente essa jogada, compra 2 imóveis na mesma logística, ganhando 50 mil em cada um por uma boa compra, por você estar ali com o dinheiro na mão. E aí, daqui 3 anos novamente, você já multiplicou novamente e de repente você já está quase chegando aí no valor de 1 milhão. Agora, muitas vezes as pessoas preferem investir em carros, em bens, vamos dizer assim, que vão trazer custos. Compra um carro, aluga um imóvel mais caro, então de repente ela começa a ter um custo de vida mais alto. Nós falamos um pouco sobre isso lá no Pilar Financeiro na Roda da Vida. Então o que eu quero te dizer é você pegar uma meta grande e você começar a dividi-la em metas pequenas. Essa é a primeira chave sobre metas. A segunda, olha esse slide que eu vou colocar aí, metas SMART. Tá vendo aí que nós estamos falando sobre 5 pontos, aí são termos em inglês, por isso o nome SMART. O S vai vir de específico. O que quer dizer isso? Uma meta, para se tornar assertiva, para ela poder acontecer com uma maior probabilidade, ela precisa ser específica. Consegue me entender? É muito comum das pessoas usarem termos generativos, usarem termos aonde a mente, a psique não entende. Por exemplo, às vezes eu pergunto para alguém, o que você quer da vida? Ela fala assim, Paulo, eu quero dinheiro. Ela está lá na minha mesa, sendo atendida por mim numa sessão de coach ali, ela, e aí, o que você quer da vida? O que você te trouxe aqui? Eu quero dinheiro. Aí eu chego, assim mesmo, pego uma moeda que eu já fico no bolso, tá aqui, problema resolvido. Tá dando para entender? O que ela pediu? Dinheiro. Isso aqui é dinheiro, sim ou não? Sim. Então tá resolvido. Então a mente ela funciona desta forma. Imagine que a mente é um ser que está ali como um telespectador te ouvindo os seus comandos, e ela é acessada através da palavra, através daquilo que é lançado da nossa boca. Então a partir do momento que eu não especifico o que eu quero, eu não ativo ali os estímulos para ela entrar em ação. Então o que eu estou querendo dizer? Não é eu quero dinheiro. O que você quer dizer? Ser feliz, ser um bom profissional, ser um empresário, ter uma boa casa, ter uma boa família. Isso são termos que não são específicos. Assim como eu que estou ali não consigo entender
realmente o que a pessoa está querendo dizer com aquilo, a nossa mente é da mesma forma. Então eu preciso ser específico. Então às vezes eu falo assim, você quer ser empresário, você está sendo específico, a pessoa fala, estou. Mas na verdade é porque ela nunca recebeu esse conhecimento, esse aprendizado que você está aprendendo agora. Então quer dizer que ser empresário é específico? É. Eu falei, não, não é. Qual o ramo que você quer atuar? De repente ela fala, ok, eu quero ser empresário no ramo automobilístico. Pô, agora sendo específico, correto? Eu falei, não, não tá. Automobilístico, você vai construir carro, você vai consertar, você vai trabalhar com a área de pneu, de venda. Qual que é a linha? Ah, estou começando a entender. Então a pessoa precisa pegar o que ela deseja e especificar. Eu quero ser um empresário no ramo de automóveis, que eu quero ter uma agência onde eu vou vender carros populares ou carros novos. Ah, você é uma empresa, uma agência que você quer ser local, ou você quer ser nacional, ou você quer ser mundial. Tudo precisa ser explicado, porque é diferente quando você alinha a expectativa. Tem gente que quer simplesmente ter uma empresa, uma agência, nesse exemplo que eu estudo, local. Ela não pretende sair aqui das fronteiras da sua cidade. Já outras pessoas, elas querem ser regional, outras nacionais, outras querem ser multinacionais. Agora, para nós alcançarmos, primeiro ponto, especificar uma meta. Isso é muito simples. A partir de agora, você já entendeu, você já aprendeu que as metas que você for gerar para você precisa ter detalhes, precisa ter especificidade. Então, por exemplo, alguém quer emagrecer. Ah, o que você quer? Emagrecer. O que quer dizer emagrecer? 50 gramas é um emagrecimento. 100 gramas é um emagrecimento. Não, eu tenho 75 quilos, eu quero chegar aos meus 68 quilos com tantos por cento de gordura e tal. Ela começa a especificar. Não está começando a entender? Depois que eu especifico a meta, eu crio como eu vou fazer, qual é o plano de ação para chegar até lá. E você que está aí, fica até o final, que você está recebendo chaves que vão te ajudar a você alcançar a sua meta de sucesso. Segundo ponto, a meta ela precisa ser positiva. Dá para entender isso? Uma meta positiva, que aqui a gente está traduzindo como a mensurável, mas eu estou levando o mensurável para a analogia de positiva. Como assim positiva, Paulo? Tem gente que fala assim, ai, minha mãe é muito chata, minha mãe é uma rabugenta, minha mãe é uma jararaca, e eu não quero ser igual ela. Isso é uma meta positiva? Não. Tem gente que fala assim, ai Paulo, eu tô com 70 quilos, eu quero perder 10 quilos. Isso é uma meta positiva? Não. Tem gente que fala assim, Paulo, eu quero parar de dever, eu estou devendo muito, a minha meta é parar de dever. Isso é uma meta positiva? Não. São metas negativas. Por que são negativas? O que faz essas metas ser negativas? Ela traz um contexto pejorativo negativo. O nosso cérebro, a nossa mente não gosta de perder. Você gosta de perder alguma coisa? Você gosta de cortar alguma coisa? Normalmente não. Então quando eu crio uma meta como essa, eu quero perder, é como eu não tivesse motivação, estímulos internos. Olha a diferença para essa mulher que fala, eu quero perder 10 quilos. Olha a diferença se ela criasse uma meta assim. Eu tenho 70 quilos e eu quero alcançar os 60. Porque isso vai me trazer uma autoestima. Com 60 quilos eu vou conseguir me olhar no espelho e gostar do que vejo. Com 60 quilos eu vou ter disposição de conseguir não sentir dor nas costas. Com 60 quilos eu vou conseguir de repente ter mais aptidão sexual, porque eu estou me sentindo não agradável, não estou conseguindo, não estou tendo nem atração. Com 70 quilos eu não consigo abaixar para amarrar meu tênis. Então a pessoa tira do foco negativo e começa a criar estímulos positivos para essa meta. Então quando a gente cria uma meta negativa, normalmente a gente faz a meta negativa. Preste atenção, como assim? Você já chegou para uma criança e falou assim, olha, não quebra esse copo, não quebra esse copo de vidro. Então na mente dela, quando você fala não quebra esse copo, qual a imagem mental que é formada? Um copo sendo quebrado.
e às vezes ela vai e quebra. Às vezes você pega algo emprestado e você fala assim, eu não posso bater esse carro, eu não posso fazer isso. Só que na hora que você pensa isso, a sua mente cria uma imagem do carro batendo. E aí ela criou a imagem e depois ela acaba executando essa imagem criada. Então quando a pessoa fala, eu não quero engordar, eu não quero engordar, eu não quero engordar, a mente dela cria uma imagem dela gorda. E aí às vezes a imagem foi criada e aí ela começa a executar o plano que às vezes você mandou consciente ou inconscientemente. Por isso, muitas pessoas vivem aquele ciclo, aquele efeito sanfona, porque a meta dela é eu não quero engordar, eu quero perder 10 quilos. Ela perde os 10 quilos, só que ela não gerou uma nova meta. Aí agora ela engorda os 10 quilos de novo. E aí daqui a pouco ela cria a nova meta, eu quero perder 10 quilos. E aí ela entra nesse ciclo de autossabotagem. A pessoa que fala, eu preciso parar de roer unha, eu preciso parar de roer unha, e ela acaba não parando. Um dia eu cheguei com uma pessoa e falei, olha, comece a declarar que você quer ter a unha de um empresário de sucesso. Comece a declarar que você quer ter a unha de um cara que tem domínio próprio, equilíbrio emocional. E eu falei isso para ele, numa corrida num parque, com um amigo. Passou alguns dias e ele falou, Paulo, obrigado, eu fazia mais de 30 anos que eu não conseguia parar de roer unha. E agora eu não tenho mais vontade, parece que o estímulo foi quebrado, eu mudei o padrão. Eu falei, uau. Entenda o que eu estou falando aqui, são coisas simples, mas que geram grandes resultados. Então, a meta SMART, primeira coisa, ela precisa ser específica, você já entendeu. Você tem que especificar claramente para o seu cérebro entender. Quanto mais informação você der, mais assertivo vai ser. Segundo ponto, tem que ser uma meta positiva. Quando a pessoa cria uma meta assim, eu não quero ser igual minha mãe, como eu acabei de dizer, ela acaba vendo a mãe com as características que ela não quer e aí ela começa a repetir um padrão. Tem gente que fala assim, eu não quero ter um casamento igual ao dos meus pais. E quando ela gera essa meta que ela não quer ter um relacionamento igual ao dos pais, a mente vai criar uma imagem mental do relacionamento como dos pais. E aí, inconscientemente, ela arruma uma pessoa, um cônjuge, que repete o padrão dos pais. Isso aqui é algo que acontece na prática todos os dias. Então, se eu tenho um relacionamento dos pais que eu não gosto, a minha meta vai ser, eu quero ter um relacionamento onde o casal vai se comunicar bem. Eu quero ter um relacionamento de paz na família. Eu quero ter um relacionamento de compreensão entre os dois. Você está tirando uma meta do negativo, colocando para o positivo. E muitas vezes o nosso cérebro ele não entende o não, a palavra não. Então, quando você fala assim, eu não quero isso, às vezes ele não entende o não. E aí ele pega só a segunda parte e ele faz acontecer. Alguns vão chamar a lei de Murphy. Eu não posso me atrasar, eu me atraso. Eu não posso esquecer tal coisa, eu esqueço. Por quê? Porque às vezes a mente não está lendo não. Tá ficando claro aí para você? Tá entendendo? Então vai fazendo suas anotações aí, porque isso aqui é uma chave crucial para você poder ter sucesso nas suas metas. Vamos lá, a terceira parte, o terceiro tópico da meta SMART é uma meta que ela tem que ser ecológica. O que quer dizer ecologia? Quando eu uso esse termo aqui dentro da PNL, eu estou dizendo que é algo que traz o equilíbrio. Ecologia igual a equilíbrio. Anote isso aí. Ecologia igual a equilíbrio. Ecologia igual a equilíbrio. O que eu estou te dizendo é que a meta, ela tem que ter equilíbrio, ela tem que ser ecológica. Por exemplo, tem pessoas que criam metas que vão prejudicar terceiros. Consegue me entender? Por exemplo, tem alguém que pode criar uma meta de se tornar um gerente da sua empresa, da empresa que ela trabalha. Só que às vezes, se ela perguntar para os familiares, para a esposa, para os filhos, vocês almejam que eu seja gerente? Talvez os filhos e a esposa vão falar assim, não almejo que você seja gerente, porque todos os gerentes lá viajam todos os finais de semana, todos os gerentes lá têm que trabalhar 60, 70 horas por semana, e aí começa a prejudicar a família.
Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes metas nos ajudam, mas prejudicam terceiros. Então, quando a gente vai fazer uma meta, você tem que colocar ela na ecologia, ver se ela é um equilíbrio, aonde não atrapalhe terceiros. E também que não te atrapalhe. A régua vale para os dois lados. Eu também não posso deixar de fazer algo que me atrapalhe, porque também quebrou a ecologia. Atrapalhou o outro, quebrou a ecologia. Me atrapalhou, quebrou a ecologia. Então a minha meta, ela tem que fazer bem para as pessoas. Tem gente que pode criar uma meta assim: eu queria casar com o esposo da minha amiga. Entende que é uma meta e ela pode especificar a meta, ela pode colocar uma meta para ela positiva, mas é uma meta que não tem equilíbrio, porque vai prejudicar os terceiros, vai prejudicar os filhos desse casal, vai prejudicar o casal, enfim, o divórcio gera todo um prejuízo, uma consequência. Então, uma meta, ela não pode prejudicar outras pessoas, ok? Outro ponto, ela precisa ser realista. O que isso quer dizer? Uma meta, ela precisa ser viável. Eu já vi pessoas falar assim: qual a sua meta? Ah, minha meta é que meu filho passe em medicina. Entenda que essa meta não é realista para essa pessoa. Ela não pode fazer o filho passar no vestibular para medicina. Ela não tem condições, não tem a responsabilidade sobre ela. Ela pode talvez ajudar com algumas questões, mas uma meta tem que depender de nós. Uma meta não pode ser: eu quero ganhar na Mega Sena. Não depende de mim. Ah, eu quero fazer tal coisa que não depende de nós. Então uma meta, ela tem que estar nas nossas mãos. Nós temos que ser autorresponsáveis para conseguir realizar. Eu acredito muito no poder da autorresponsabilidade, onde tudo nós podemos de alguma forma influenciar, fazer acontecer. Mas tem certos casos específicos que não tem como a pessoa criar uma meta, porque não vai depender dela. E para fechar as metas SMART, temporal. Nossa, isso aqui é fenomenal. Para você ter uma meta de sucesso, ela precisa ter uma data, ela precisa ter um tempo para acontecer. Todos nós procrastinamos. Procrastinação, deixar para amanhã, deixar para fazer depois. E quando nós deixamos para fazer depois, o amanhã não existe. Então nós acabamos não fazendo. Presta atenção, você que está aí, vê se faz sentido para você. Quando você estudava, quando estava na escola e o professor passava um trabalho, qual que é o padrão da turma? Imagina o professor chega: turma, preciso que vocês leiam o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz e que vocês tragam um resumo para mim. Ok? Ok, turma? A turma, ok. O professor não disse a data. O que vai acontecer? Eu sou professor e eu posso dizer isso na prática, que ninguém entrega o trabalho. Por quê? Porque não tinha uma data. Tem que entregar o TCC. Como que acontece com a grande maioria? Entrega aonde? No último momento. Sabe? Quando não tem mais tempo, os prazos estouraram. O que eu estou querendo te dizer é que todos procrastinam. Mas quando tem uma data, a pessoa se condiciona a entregar nessa data. Mesmo que entregue nas coxas, mesmo que não entregue com a melhor qualidade, mas entrega. Normalmente quando eu dou uma data de entrega de trabalho, dia 31 de julho, por exemplo, aí o que acontece? A pessoa chega um dia antes, 2 dias antes: professor, como é que é o trabalho mesmo? O que eu preciso fazer? Qual é o tamanho da letra? Ela vai se informar 2 dias antes. Então o que eu estou querendo aí compartilhar é que quando tem data, as pessoas cumprem, mesmo que não seja na sua melhor performance. Agora imagine aquelas questões que não tem data para acontecer. Ser o melhor marido tem data para acontecer? Não. Emagrecer, começar uma reeducação alimentar, tem data para acontecer? Talvez não. Ah, me formar em inglês. Se eu não colocar datas, você está conseguindo aí acompanhar a linha de raciocínio, qual é o ponto? Eu vou procrastinar a vida toda. Então, tudo na vida precisa entrar nas metas SMART.
Eu preciso ter uma data para entrar na academia. Eu preciso ter uma data para eu alcançar um valor, um número X de gordura corporal. E quando eu alcanço, eu tenho que relocar a minha meta, eu tenho que mudar a minha meta, porque senão eu vou entrar no ciclo de autossabotagem e voltar ao peso. Então você que está aí, comece a analisar. Dia 31 de dezembro é o dia onde todo mundo cria metas para o outro ano. Ano que vem vai acontecer, ano que vem vai mudar. Esses dias um amigo brincou, eu estou até comprando caminhão de mudança. Eu falei, por quê? Porque tá todo mundo dizendo que vai mudar ano que vem, que vai mudar ano que vem, então eu vou estar cheio de caminhão de mudança. Por quê? Porque muitas vezes a gente cria essa falsa ilusão que se mudou o ano, nós vamos conseguir agora executar as metas. Não é assim. Você que está aí, está cansado de ver pessoas que geram metas e elas não cumprem nada. Então o meu desafio para você hoje é o seguinte, não fale que vai emagrecer, mostre uma foto de biquíni. Não fale que vai comprar uma casa, chama a pessoa para tomar um café. Não fala que um dia vai dar uma carona para ela, chama ela para dar uma carona. Tá dando para entender? Vamos parar de anunciar certas metas e vamos cumprir, vamos executar. E como que a gente executa? Colocando uma meta específica, trazendo ela num viés positivo, algo que não faça mal a ninguém, algo que seja da nossa responsabilidade, esteja dentro do nosso campo de atuação e que tenha uma data específica. Eu vou confessar para você aqui algo. Uma época eu coloquei uma meta onde eu precisaria entrar numa reeducação alimentar, onde eu queria alcançar um peso tal, aonde eu queria alcançar uma porcentagem de gordura tal. E o que aconteceu? Eu fiz as metas SMART e aconteceu. Mas de repente, num determinado momento, eu não tinha mais motivação de ir para a academia, eu não tinha mais motivação de me alimentar bem e eu comecei a entrar nesse ciclo. E num momento a minha ficha caiu. Eu alcancei a meta que eu tinha estipulado. E quando eu alcancei a meta que eu tinha estipulado, eu não refiz, eu não criei uma nova meta. Então foi como se eu tivesse perdido a minha motivação interna, meus estímulos, porque eu tinha alcançado. Eu não gerei uma nova meta, eu não gerei uma nova data, eu não gerei novos desafios. Então nós somos energizados através dos desafios. Você precisa ter as metas com desafios. E o nosso cérebro também ele age com sistemas de recompensa. Sempre que você executar algo que você almeja, se recompense. Sabe? Crie um modelo, um método onde você venha se recompensar. Você que é estudante, aprenda a ter recompensas a cada 50 minutos, porque isso vai te dando novos estímulos. Cada período que você executa e que você comemora ele, dá uma recompensa, você libera dopamina, que é um hormônio neurotransmissor que te dá ali motivação de continuar. Então nós precisamos aprender a comemorar os pequenos começos. Nós precisamos começar a ter uma gratidão acima da média, porque isso vai gerando uma motivação, uma inspiração, uma disciplina muito forte. Então você aprendeu a criar uma nova meta. Agora, qual que é o desafio do dia? Você precisa pegar o seu mural de sonhos, você precisa pegar ali a seu dream, os seus sonhos, que você colocou ali curto prazo, médio prazo, longo prazo, e começar a ver se esses planos, se esses projetos, eles estão dentro dessa meta. O que eu te aconselho é você pegar pega outro e você começa a tirar de um âmbito simplesmente do virtual, do papel e trazer para ação, trazer para acontecer. E não tem como você executar e fazer metas neurolinguísticas corretas e você não ter resultados melhores. Então o desafio do dia é você escolher uma meta para iniciar e colocar esse projeto em ação. Pegue um caderno, pegue uma cartolina, não sei qual é a melhor forma, se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico, mas veja a forma que você tem mais facilidade de aprendizado, de planejamento e coloque em ação. É uma casa que você quer, é abrir uma empresa que você quer, é escrever um livro, é alcançar um peso, uma reeducação alimentar, crie a sua timeline, crie a sua linha do tempo,
faça as metas SMART e crie um plano de ação, que agora é um outro tópico que nós iremos falar, plano de ação. Eu já falei e vou repetir, uma meta sem plano de ação é um desejo. E se você quer que um desejo se torne uma meta, precisa de um plano de ação. Porque o plano de ação te tira do seu estado atual e te leva para o seu estado desejado. Então olha o slide que está aparecendo aí agora. Plano de ação. E um plano de ação, ele vai precisar de você de algumas informações. Por exemplo, como você está vendo aí no slide, quando, onde, quem, quanto. Você vai começar a entender que você tem que especificar. Quanto mais você especificar o seu plano de ação, mais assertivo é. Por acaso você conhece alguém que fala assim, segunda eu vou para a academia, segunda eu começo minha reeducação alimentar, segunda, e aí essa segunda chega? Não. Porque quando é segunda? Não sei. Eu que estou ouvindo não sei. O cérebro que está ouvindo não sabe. Então um plano de ação, uma meta, segunda, dia 12, às 7h30 da manhã, eu vou para a academia Bodytech com a roupa tal, com um tênis tal, eu vou levar o lanche tal, de lá eu já vou tomar banho e vou para o meu trabalho. Eu chego na academia às 7h30, eu malho até às 8h30, de 8h30 às 9h eu me arrumo e aí eu vou para o trabalho para chegar às 9h30. Entenda que quanto menos decisões você precisar tomar no dia, mais assertivo vai ser. Decisões. Tem pessoas como Steve Jobs, que você está vendo aí, como Mark Zuckerberg, os criadores da Apple e do Facebook, Barack Obama, eles usam a mesma roupa todos os dias. Por quê? Porque o cérebro ele gasta energia com pequenas decisões. Então eles entenderam esse princípio e eles nem pensam mais que roupa que eu vou usar. Não, é a mesma roupa todos os dias. Parece loucura, parece bobo, parece pequeno, mas as pequenas decisões vão trazendo um desgaste mental diário. Então você acorda, vamos dizer assim, com uma carga de energia para tomada de decisões. Então por isso, as principais decisões que você precisa ter, tome de manhã, ao acordar, onde você está totalmente carregado, cheio, ok? Você vai ver as fotos aí, se você pesquisar, você vai ver essas comprovações que eles não escolhem roupas. Porque não quero mais perder tempo, energia com pequenas decisões. Então você quer malhar amanhã? Já decida hoje a hora, a roupa, como que você vai, aonde vai ser, qual vai ser seu treino. Eu já fiz testes em mim de dormir, olha que loucura, dormir com a roupa da academia. Porque ao acordar, eu olhava pra mim e eu falava, é melhor eu ir pra academia, já tô pronto. Porque às vezes você acorda e você fala, e agora? Vou ter que fazer café da manhã? Qual roupa que eu vou? Será que tá passada a roupa? Cadê o tênis? Cadê a meia? Aí você começa a pensar tantas decisões que você precisa tomar, que aí a mente se sabota. Não, melhor ficar dormindo, deixa para amanhã. Então as decisões, elas precisam ser tomadas com antecedência, ok? Antes de dormir, já faça uma lista das 5 principais coisas do próximo dia, sabe? Faça ali crie um filme na sua mente, o que você vai fazer, você vai acordar, como que vai ser, qual a roupa, qual o café da manhã, e você vai ver que como mágica, as coisas vão começar a acontecer com um dinamismo maior, com uma assertividade maior. E o plano de ação, essa ferramenta que você está recebendo, você fez a meta, você especificou a meta, você está aqui, estado atual, vamos lá, você precisa ir para o seu estado desejado, estado atual, você precisa ir para o seu estado desejado, que você já criou o seu estado desejado comigo, aonde você sonhou, você visualizou, você criou o quebra-cabeça do seu futuro, e quando eu tenho o quebra-cabeça do meu futuro é mais fácil eu montar as peças da vida. Então, criou o estado atual, criou o estado desejado, agora é feito um plano de ação, aonde é um planejamento, uma estratégia de como sair do ponto A para o ponto B. E nesse caminho vão ter atalhos, nesse caminho vão ter propostas ruins, propostas boas e propostas ótimas, e você vai ter que aprender a dizer não para elas para alcançar o seu destino. Nesse caminho vão ter dificuldades, vão ter desafios, vão ter gigantes, mas quando eu tenho certeza
lá no meu íntimo, que eu posso, que é possível, que vai acontecer, você vai vencendo cada gigante. E você vai entendendo que o maior prêmio não está no nosso local de chegada, mas o maior prêmio está na nossa caminhada, está no nosso aprendizado. Algo que tira a sua energia é a comparação. Entenda algo, a comparação sempre é maléfica. Há dois polos da comparação. Um é quando eu me acho melhor, é quando eu me acho superior, que isso vai ser o que? Uma soberba, e a soberba precede a queda. Quando de repente eu me acho, é a hora que eu estou me preparando para cair. E o outro polo é quando eu me comparo sendo inferior, que é um complexo de inferioridade. São dois polos diferentes. Então, eu tenho e você tem que aprender a não se comparar. Pelo contrário, porque às vezes a gente vê alguém de sucesso e a gente nos compara, só que ele já está ali no seu púlpito, ele já está no seu palco, ele já teve uma história até lá. E quando nós comparamos a nossa caminhada, a nossa estrada, a gente acha que não vai conseguir, que a pessoa é muito superior, que a gente não tem o mesmo dom que ela, as habilidades que ela, e isso não traz boas energias e você continuar. Entenda que quando eu me comparo, eu crio modelos, aí é positivo. A modelagem é positivo. O que é a modelagem? É eu criar um modelo que deu certo. Ah, essa pessoa deu certo, deixa eu ver o que ela vai fazer, deixa eu ver o que ela fez, que eu vou seguir esses passos. Agora, a comparação pejorativa ou de superioridade, os dois polos são ruins. O que nós estamos aqui falando agora é que uma comparação legal, vamos dizer que não seria uma comparação, nós aqui nomeamos como modelagem, a PNL chama de modelagem. Eu pegar alguém que deu certo e eu seguir os passos dessa pessoa. Se ela alcançou o sucesso e eu seguir os passos dela, eu também vou alcançar. Qual é um grande erro que acontece? Pessoas pegam vários modelos. Tá? O que eu estou dizendo aqui não é uma regra de bolo, mas é algo que pode te ajudar. Se você pegar uma receita de uma vitamina, coloque isso, é uma vitamina perfeita, maravilhosa. E você seguir o passo a passo da receita, provavelmente você também vai fazer uma vitamina excelente. Talvez não fique idêntico, mas vai ficar boa. Agora imagine que você pegue 5 vitaminas boas, gostosas, e você quer usar um pouco de cada. Você compreende que há um risco dessa vitamina não ficar boa porque você usou um pouco de cada receita. Eu estou querendo te dizer que na modelagem, quando eu escolho uma pessoa e eu modelo os passos dela, eu leio o que ela leu, eu começo a ver documentários que ela assistiu, eu começo a seguir o passo a passo que ela fez, provavelmente você vai ter resultados parecidos, idênticos. E aí você vai me falar, mas e cadê a minha parte, cadê a minha cara? Você pode colocar a sua roupagem. Imagine que a fila indiana, talvez você não entenda como surgiu, mas ela aconteceu na Índia, esse nome, na época de guerra. E os indianos queriam ir de uma ponta a outra. Só que no meio do caminho existiam minas que explodiam e matavam pessoas. Então quando alguém conseguia chegar de uma ponta a outra, era deixado um rastro. E aí as pessoas de trás seguiam esse rastro. Por isso fila indiana. Porque se um chegou, nós seguindo o rastro, nós chegaremos. Ah, mas eu não quero seguir, eu quero ir do meu jeito, eu vou por aqui. Você pode chegar até lá? Pode, mas você tem um risco maior de você ser explodido em alguma mina. Então, você vai na fila indiana, você quer do seu jeito? Coloca um porcelanato nessa caminhada, coloca um mármore de selecione, coloca a sua roupagem, coloca a sua cara. Mas a modelagem é comprovada que dá certo. Então, se você não tem modelos conscientes, talvez você criou modelos inconscientes. É quando muitas vezes eu pergunto para pessoas qual é o seu modelo, quem é o seu mentor, quem é a pessoa de sucesso que você segue, e fala, eu não tenho, eu não conheço. Então, se eu não criei um modelo conscientemente, eu posso estar repetindo o padrão de um modelo inconsciente, que talvez sejam meus pais, um professor, um tio, um líder religioso,
alguém que por alguma forma tinha uma hierarquia, uma autoridade sobre mim, e às vezes eu nem gostava desse modelo de autoridade, mas se eu não criei um novo modelo, eu posso estar repetindo um outro modelo que não me convém. Então você que quer alcançar o sucesso, que tem sede de vitória, você precisa ter modelos de sucesso. Lembra que nós falamos lá atrás que quem não cria padrões, aquilo que a mente não consegue ver, ela acha que não consegue, que não é real. Então ela não vai gastar a energia que ela poderia gastar. Agora, o seu modelo pode ser alguém de outro país, pode ser alguém da televisão, pode ser um escritor, pode ser um grande líder. E você pode ler tudo sobre ele, você pode ouvir ele, vídeos, áudio, você pode criar modelos que você não tem contato. Tá dando para entender? Você pode chegar e começar a anotar pessoas que de alguma forma você admira. Ah, eu admiro tal pessoa, tal personalidade, pode ser do seu âmbito de relacionamento ou não. E você começa a colocar ali pessoas que você admira. Depois começa a buscar características semelhantes entre eles. Porque tem pessoas que elas não têm modelo, elas não sabem como achar um modelo. Isso é muito sério. Como que eu acho um modelo? Primeiro eu preciso, de repente, achar pessoas que eu admiro de alguma forma. Ah, eu não admiro ninguém. Tá complicado. Por que você não admira ninguém? Talvez tenha algo por trás. Então você precisa ter pessoas que você admire. Qual é o casal que você admira? Vamos trazer aqui para o âmbito do casamento. Quem é o seu modelo de casal? Muita gente fala, eu não tenho. Meus pais não foram um bom modelo, meus filhos também não, e no meu âmbito de relacionamento eu não tenho. Então provavelmente você não vai conseguir ter um bom relacionamento, porque você nem sabe que existe. Talvez você nem saiba o que é amor, talvez você nem saiba que um casal pode ser feliz, porque você nunca viu isso. E talvez você está acostumado a assistir novelas, a assistir séries onde os casais trocam, tem amante, tem traição, e de repente esse foi o modelo que você criou dentro de você, um casamento totalmente disfuncional. É muito comum as pessoas falarem, eu não tenho modelo. Então procure modelos, mude os ciclos de relacionamento, leia, busque cultura, busque documentários, busque biografia de pessoas de sucesso e comece a identificar características que você queria para você. De repente você identificou 3 pessoas que você admira e de repente você identificou nessas 3 pessoas que uma característica comum entre as 3 é a humildade. E você fala, opa, então estou começando a entender que algo que eu gosto são pessoas que têm uma humildade, que têm uma simplicidade, que têm uma essência. E você começa a criar um padrão que você admira. Tá dando para entender aí? Você precisa de modelos, você precisa de padrões, você precisa de mentores, você precisa de pessoas que vão agregar algo na sua vida. Se você não tem isso, você está em iminente perigo de fracasso. Ok? Então, para finalizar, o plano de ação, essa ferramenta que você recebeu aí, você vai colocar ali. Por exemplo, vamos colocar que você quer abrir uma empresa. Aí você vai colocar ali as medidas, as ações. Número 1, quando você vai? Aí você tem que ir, por exemplo, na Receita Federal. Você tem que ter uma reunião no contador. Você tem que pagar um imposto. Então você começa a colocar ali os planos de ação. O dia que você vai, quanto que você vai investir, quem vai ter que te ajudar. E você vai criando um plano de ação. E você vai executando, vai colocando ok, e você vai ver que aquilo que parecia distante, de repente, foi encurtado. Eu acredito muito nisso. Nós temos a capacidade e o poder de encurtar os tempos. Aquilo que poderia acontecer daqui 5, 10 anos na sua vida, pode acontecer em 1 ano. A partir que você entre em ação, você decida fazer algo que você não fazia, acordar mais cedo, dormir mais tarde, estudar, enfim, ter um foco total, porque tudo que a gente foca cresce. E você hoje recebeu ferramentas, conhecimento, sabedoria para não ter mais historinhas, aquele papagaio ficar inventando desculpa para você não romper. Você é o gestor da sua vida, você é o gestor da sua agenda, você é o gestor do seu tempo e nada pode te parar, você é imparável.